Boa noite, pessoal. Tudo bom? Pessoal, hoje nós vamos fazer uma live. Sobre emagrecimento e a possibilidade de usar ou não medicamentos, tá? Então, pessoal, normalmente um paciente quando me procura é um paciente que apresentou ou ganho de peso ou ele está tendo uma dificuldade nesse momento de perda de peso dele, sono alterado, estresse elevado, baixa disposição, libido diminuída, ou ele pode estar sedentário ou pode estar fazendo uso de álcool também, tá? Então, normalmente é um paciente que a gente vai conseguir ajudar e esse paciente ele deseja emagrecer e melhorar a qualidade de vida dele. Normalmente, um paciente que marca uma consulta médica é um paciente que ele está aberto à orientação de que ele vai poder tomar medicamentos. Na verdade, deixa eu melhorar um pouquinho essa frase aqui. Normalmente, o paciente, quando ele marca uma consulta médica, ele espera que pode ter medicamento ali para que ele faça uso, para que ele consiga o resultado de emagrecimento dele, tá? Então, assim, existem dois grandes grupos que querem emagrecer. Os pacientes que querem, os que não querem usar remédio de forma alguma, e muitas vezes eles marcam uma consulta médica e eles querem ouvir isso do médico, tá? E os pacientes que querem sim fazer uso do medicamento, né? Só que existe uma diferença muito grande com quem tem a real indicação, tá? Então, o uso de medicamentos para controle de obesidade, ele passa por alguns critérios. Normalmente, os critérios são de índice de massa corporal. Pacientes assim, com IMC, para a gente calcular o IMC, gente, é um cálculo que a gente faz pegando a altura, massa ou seu peso, dividido pelo quadrado da sua altura em metros. Tá? Então quem tem 1,80 m, por exemplo, vai pegar lá o seu peso, tipo 80 quilos, e vai dividir por 1,8 elevado ao quadrado. Tá? E aí ele vai ver qual vai ser o IMC dele. Se esse IMC for entre 18,5 e 25, esse paciente ele tem um peso normal para a altura dele. Se esse IMC for maior do que 25 e entre 25 e 30, esse paciente tem sobrepeso. Se esse IMC for maior do que 30, ele tem obesidade grau 1, maior do que 35, grau 2, maior do que 40, grau 3, tá? Então, beleza. O IMC de 25 a 30, associado a comorbidades. Comorbidades são outras doenças, tipo hipertensão arterial, alguma doença arterial coronariana, ou alguma doença cardíaca, ou alguma doença que envolva alteração do perfil lipídico desse paciente, tipo LDL ou HDL, ou se esse paciente tem diabetes, quando ele tem alguma doença metabólica, tá? Então, assim, normalmente é um IMC de sobrepeso associado a alguma outra doença. E o paciente que tem no mínimo obesidade grau 1, esses pacientes eles podem fazer uso de medicamentos. Antigamente, isso é até uma orientação bem recente, os pacientes que chegavam no consultório médico, eles eram primeiro orientados a realizar estratégias comportamentais, dieta e treino, para só depois a gente realizar a entrada de medicamentos depois de 6 meses de análise. Então, antes se analisaria se o paciente era capaz de ter uma perda de 5 a 10% do peso, do excesso de peso que esse paciente tinha em 6 meses, para só depois se entrar com medicamentos. Hoje isso não acontece mais. Hoje o paciente que vai para uma consulta médica, ele está pedindo ajuda. Se ele preenche os critérios para que a gente use os medicamentos, a escolha dos medicamentos é algo que é prerrogativa do médico. O médico ele vai ter condições de indicar para ele quais seriam os medicamentos que realmente trariam algum benefício para esse paciente, tá? Toda a escolha do médico, a depender da classe medicamentosa que ele se utilizar para fazer com que o paciente consiga realizar as estratégias, as outras estratégias, então alimentação e treino, pode ser que elas não vão sair, tá? Então tem muito paciente que chega lá e fala assim, eu quero usar tal medicamento, mas eu não quero fazer dieta, ou eu não quero parar de comer doce, ou eu não quero parar de beber, ou eu não quero parar de fazer coisas que podem estar contribuindo para aquele ganho de peso daquele paciente. Se você está procurando ajuda e não quer mudar, você quer ajuda, provavelmente você não quer mudar, você não quer aquela ajuda,
tá? Então, assim, normalmente quem procura a ajuda médica ou recebe uma indicação para procurar um médico, é um paciente que ele tem que estar disposto a fazer, tem que estar disposto a realizar estratégias diferentes das que ele faz hoje, em termos alimentares e de treinos físicos, por exemplo. Se for um paciente sedentário, provavelmente ele vai iniciar algum trabalho que contenha treino físico, tá? Para que os medicamentos que ele faça uso realmente façam algum efeito para esse paciente, tá? Ou tragam algum benefício. Então, todo medicamento tem efeito colateral. Então, assim, o médico ele tem que dosar qual o real benefício que ele espera do uso daquele medicamento, para que em eventuais efeitos colaterais a gente tenha um benefício maior do que esses eventuais efeitos colaterais, tá? Então não existe pílula mágica, tá? Muito provavelmente o paciente que fizer uso de qualquer tipo de medicamento para emagrecer, ele vai precisar se utilizar das estratégias comportamentais também, tá? As estratégias de modificação de hábito de vida, manejo de estresse, controle de sono, tudo isso faz parte, tá? Então alimentação e treino, eles são extremamente importantes, são basais, mas eles são complementados também por outras coisas também, tá? E o médico teria condições assim de indicar para ele aonde que ele pode mudar para que o uso do medicamento realmente vá auxiliar esse paciente, tá? Então, olha só, o que não se deve esperar de qualquer medicamento, tá, gente? Não existe remédio que vá aumentar o seu metabolismo. Muitas vezes tem pacientes que falam assim, o meu metabolismo é lento. Tá, não existe qualquer medicamento que vá fazer com que o seu metabolismo fique mais rápido. Ou se a gente usar, por exemplo, uma tiroxina, um hormônio que é derivado da tireoide, por exemplo, que seria a função da tireoide produzir. Se você usa um hormônio para aumentar ou para acelerar o seu metabolismo, você não aumenta apenas a utilização de gordura como fonte de energia, você também vai utilizar a massa magra como fonte de energia. E aí você pode ter outros efeitos colaterais, você pode ter tremor, você pode ter sudorese, além de ter a perda de massa magra e gerar um resultado que não seja tão interessante, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? Um medicamento não vai fazer dieta por você. Tá? Então, se você precisar fazer algum controle alimentar, e muito provavelmente se você ganhou peso, provavelmente você está fazendo uma alimentação mais rica do que aquilo que você consegue utilizar, e você está aumentando o peso e provavelmente vai precisar controlar isso daí, tá? Então o medicamento ele não vai fazer dieta por você, tá? O medicamento também ele não vai fazer o exercício por você. Então, se você precisa de exercícios físicos e provavelmente um médico que trabalhe na área que eu trabalho, ele vai te indicar esse tipo de estratégia, tá? Então, existem exercícios físicos que você realmente vai precisar fazer e se você não fizer, você também pode, por exemplo, na vigência de uma dieta hipocalórica, você ter perda de gordura, mas também ter perda de massa magra entre 20% e 30%. Se você estiver fazendo um exercício errado, ou um exercício extremamente intenso ou aeróbico muito intenso, você já pode ter esse tipo de perda, esse tipo de perda de massa magra. E se você fizer simplesmente uma estratégia alimentar isolada, sem qualquer exercício físico, se for uma estratégia muito, muito restritiva, ela pode fazer com que você tenha até 50% do peso total perdido de massa magra, tá? E esse resultado é um resultado muito ruim, não é um resultado bom, tá? Então, peso, a variação do peso na balança, ele é algo que ele precisa ser desmembrado, tá? Apenas ver o peso da balança cair, isso não significa que você está tendo bons resultados naquela estratégia que você está fazendo, tá? Quando a gente tem grandes perdas de massa magra ou grandes perdas de músculo na vigência de uma dieta que oferece para o seu organismo uma quantidade de calorias menor do que aquele gasta durante o dia, isso faz, se você tiver grandes perdas de músculo, você pode ter, por exemplo, queda de imunidade, diminuição de força, diminuição de equilíbrio, coordenação também pode ficar prejudicada, sua capacidade cognitiva se prejudica também, o seu corpo ele vai sofrer ajustes para baixo, tá? O seu organismo ele vai tentar de todas as formas economizar energia, tá? E isso não é uma coisa tão interessante, tá? Não existe suplemento que tire a barriga, tá? Muitas vezes a gente vê assim, doutor, me passa um suplemento aí para tirar minha barriga. Então, assim, não existe isso, tá?
Suplemento ou fitoterápico, algum medicamento que seja derivado da natureza, ou algo que possa ser indicado para tirar, por exemplo, a vontade de comer doce. Muitas vezes a gente vê picolinato de cromo, às vezes como suplemento indicado para os pacientes para que eles percam peso, e que para tirar a vontade de comer doce, por exemplo. L-carnitina para que o paciente queime mais gordura. Pessoal, não tem embasamento científico, não funciona, tá? Então L-carnitina é um suplemento que já está no mercado há mais de 20 anos, mas ele não funciona. Teoricamente, na teoria, a carnitina ela entra como uma fase onde eu conseguiria utilizar o ácido graxo livre para ser utilizado como fonte de energia, mas quando eu tenho ele à disposição das células que fariam esse processo, ele não altera a função, ele não vai fazer com que isso fique mais rápido. Tá? Ou que o gasto de gordura aconteça de uma maneira maior, mesmo você fazendo exercícios físicos mais intensos e tal. Normalmente a gente vê o paciente fazendo uso de L-carnitina associando a exercícios físicos mais intensos e muitas vezes seguindo uma dieta mais restritiva. Esse paciente ele tende a ter uma perda de massa magra mais importante, tá? Então um queimador de gordura tipo L-carnitina não é algo muito bem visto assim, quando a gente pensa em evidência científica para utilizar alguma substância, tá? Para ajudar na perda de peso. Então assim, sair da zona de conforto apenas por fazer uso de algum medicamento não vai acontecer. Zona de conforto a gente sai utilizando estratégias alimentares, treino, descanso adequado e dentro de estruturas hormonais adequadas, tá? Então, assim, alguns medicamentos, eles vão te ajudar, eles vão ser uma bengala, ou eles vão cumprir alguma função fisiológica dentro da fisiologia do apetite, da fisiologia da fome, tá? Ou da fisiologia da saciedade, tá? Aí sim, aí eu já começo a tentar pensar em alguma substância que possa cumprir determinadas funções que o seu organismo produz quando ele está com fome, ou quando ele está com apetite, ou quando ele está saciado. Criar situações dessa forma são o principal motivo e são as principais tentativas de se criar medicamentos que mimetizem ou que imitem essas situações, tá? Então, assim, os medicamentos eles vão corrigir déficits ou excessos de alguma substância que eu tenho no organismo que faça com que você se desorganize no controle da fome, do apetite, ou que você... Então, assim, os medicamentos eles podem ser facilitadores, eles podem ser um apoio, tá? Então, normalmente a gente pensa em controlar saciedade, compulsão alimentar, irritabilidade, humor, absorção de substâncias ou absorção de macronutrientes, como gordura e absorção de carboidrato, tá? E a gente também tenta usar medicamentos pensando em manutenção de massa magra, tá bom? Então, assim, a fisiologia endócrina da obesidade, então assim, o controle do apetite, da fome, da saciedade, é algo que os médicos eles vão se debruçar para que eles consigam compreender como é que funciona aquele organismo e eles vão tentar pensar em como eles podem criar um ambiente em que o seu organismo seja enganado. Tá? Para que você, diante de déficits calóricos, por exemplo, você consiga utilizar ou direcionar o seu gasto principal para as gorduras, tá bom? Então, assim, a gente tem o controle da fome, ele passa por alguns sistemas. Existem algumas regiões do organismo que são responsáveis por esse controle da fome. Então, a gente tem o sistema hipotalâmico, tá? Que é central, que é no cérebro, tá bom? Tem o sistema hedônico, e o sistema hedônico tem uma relação com a recompensa ou com o prazer que o alimento pode produzir, tá? Para você. E os sistemas que oferecem então assim, o sistema hedônico ele é um sistema que pode oferecer recompensas quando você oferece alguma coisa para o seu organismo. Então, por exemplo, a gente recebe uma recompensa muito grande quando a gente faz ingestão de um alimento rico em carboidrato e gordura, por exemplo. O carboidrato eleva a insulina e a insulina consegue guardar a gordura com bastante eficiência.
E quando isso acontece, o seu organismo ele te paga, ele te oferece prazer, ele te oferece neurotransmissores relacionados ao prazer que vão te gerar bem-estar. Isso seria um estímulo biológico positivo para que em uma próxima refeição você procure alimentos com esses mesmos macronutrientes. Então, quando a gente consome sorvete, batata frita, pizza, hambúrguer, tudo isso vai fazer com que a gente sinta muito prazer. Né? E toda vez que você percebe que você está com fome de novo, você pode passar pela sua cabeça consumir esse tipo de alimento, ou um alimento que produz uma grande quantidade, uma grande descarga de prazer, para que você realmente sinta isso, para que você sinta esse bem-estar, tá? Então, assim, existem substâncias e hormônios no nosso organismo que vão fazer com que a gente sinta aumento de apetite. Então, o nosso drive alimentar, ou a nossa vontade de consumir algum alimento, ele passa pelo estímulo de algumas substâncias. Por exemplo, a grelina é uma substância que é produzida no estômago e faz com que a gente sinta fome. Então, ela é o que a gente chama de substância orexígena. Ou seja, substâncias que são orexígenas são substâncias que causam fome, aumentam apetite, tá? E tem substâncias anorexígenas, que vão, por exemplo, produzir saciedade. Tá? Então, por exemplo, a leptina é uma substância que é produzida pelas células de gordura que vão fazer com que o nosso organismo perceba que a gente está saciado, que a gente não precisa mais comer, não precisa mais se alimentar. Isso muitas vezes vai fazer com que você interrompa uma refeição, às vezes que você já consumiu bastante. Você sente que você está satisfeito. Tá? Existem outras substâncias que vão aumentar o apetite. Então, o peptídeo agouti, que faz parte de um outro sistema, que é o sistema da proopiomelanocortina, tá? Então, existem, quando os sistemas eles são integrados, então eu tenho um sistema hipotalâmico, que é central, o sistema hedônico, que tem relação com o prazer, e o sistema da proopiomelanocortina também tem relação com a recompensa. Tá? Então são vários sistemas integrados. Eu não tenho um lugar só do organismo em que eu tenho fome ou que eu tenho apetite. Tá? Eu tenho vários controles que são integrados. Tá bom? Glucagon, que é um hormônio que é produzido no pâncreas. Tá? Então ele aumenta o apetite, principalmente quando ele é associado a corticoides. Então, glucagon associado ao cortisol, por exemplo, isso vai provocar uma elevação de padrões de fome. Tá? É o apetite mais aumentado. Tá? As células gordurosas, ou o tecido gorduroso produz uma substância chamada adiponectina. Essa substância também aumenta a sua vontade de consumir alimentos. Então a adiponectina ele sinaliza para o organismo que eu preciso construir mais tecido gorduroso, porque eu preciso manter as minhas provisões. Se eu tiver em algum momento de escassez, ou quando eu tiver pouco alimento disponível, eu preciso ter essas provisões, porque isso é que vai garantir as minhas funções metabólicas, vai garantir energia para as minhas funções orgânicas. Tá? Hormônios sexuais, de uma maneira geral, também são orexígenos. Então, testosterona, derivados de testosterona, são substâncias que vão fazer com que você sinta mais fome. Tá? Hormônios de crescimento também fazem com que a gente sinta mais fome também, tá? Um apetite maior. E para diminuir o apetite, nosso organismo produz leptina, existem algumas substâncias que são produzidas no intestino que fazem com que a gente também se sinta saciado, que é a colecistoquinina, o GLP-1, peptídeo YY, então, assim, existem várias substâncias que a gente que o nosso organismo se utiliza como sinalizadores para fazer com que a gente não consuma mais alimentos, tá? E os medicamentos que são criados, ou os fármacos, quando eles são estudados, quando eles são desenvolvidos, eles tentam imitar algum processo fisiológico já conhecido, porque já seria quase que uma garantia de que aquilo poderia funcionar, tá? Então, assim, os medicamentos que existem para controle de obesidade, eles são divididos em 3 grandes grupos. Medicamentos de ação central, né? Então, assim, ou ação hipotalâmica ou pensando no sistema hedônico, tá? Medicamentos de ação periférica, ou seja, pode diminuir, por exemplo, a absorção ou bloquear a absorção, por exemplo, de gordura ou de glicose, tá? Ou então pode ter uma ação mista, tá?
O medicamento que hoje em dia está mais bem estudado, que tem uma quantidade maior de artigos científicos e que mostra realmente uma melhor ação no controle de peso, lógico que associado à dieta e associado a treinos físicos. Então, assim, as estratégias comportamentais, a gente não pode ficar alheio a elas são imprescindíveis, tá? A gente realmente precisa dessas estratégias comportamentais, mas o medicamento que hoje é mais bem estudado é a liraglutida. Tá? É um medicamento, é o Saxenda, tá? É um medicamento que é feito por um laboratório chamado Novo Nordisk e é um medicamento de uso injetável, uso subcutâneo. O paciente faz uso desse medicamento e esse medicamento ele tem uma ação central e uma ação periférica. A ação central é fazer com que o hipotálamo perceba que ele está saciado. Então ele age na saciedade desse paciente. Ele tira a vontade, tira o apetite de consumir doce, por exemplo. Isso permite que o paciente consiga seguir a dieta sem tanta dificuldade. Tá? A ação periférica dele faz com que acontece uma lentificação do processo absortivo. Então o alimento ele permanece mais tempo no tubo digestivo antes de ser absorvido. A presença do alimento no tubo digestivo sinaliza também a produção de substâncias que vão fazer com que você não sinta fome. Tá? Outra ação também da liraglutida ela aumenta a sensibilidade à insulina. Tá? Então, esse medicamento ele poderia ser usado, por exemplo, por pacientes com resistência à insulina, diabetes, sim. Esse medicamento, o Saxenda em si, que hoje ele é liberado pela Anvisa, ele tem um bula, que é um medicamento usado para controle de obesidade. Mas ele, na verdade, quando ele surgiu no mercado, ele surgiu com um outro nome comercial que existe ainda hoje, que é a Victoza. Tá? E quando ele surgiu no mercado, ele era indicado apenas para controle de diabetes ou de resistência à insulina. Tá? Mas como se viu que tinha grandes benefícios na perda de peso, esse medicamento passou a ser utilizado, passou por novos estudos e o laboratório que o produz resolveu criar uma linha diferenciada e própria para o controle de peso. Tá? Então hoje essa é a medicação quase que número 1 de escolha nos consultórios médicos, tá bom? Essa medicação, existe uma substância nova, essa medicação é de uso diário, tá gente? É subcutâneo, então a 3 dedos do umbigo, o paciente ele precisa fazer a administração com uma agulhazinha, tá? E tem pacientes que falam assim, poxa, tem que ser todo dia? Tem que ser todo dia, tá? Existe uma substância chamada semaglutida, tá? Que essa substância também é bastante promissora, tem muitos estudos promissores saindo hoje em dia, mostrando bastante benefício também no controle de peso, e essa substância é de uso semanal. Tá bom? A experiência clínica que eu tenho no consultório com a semaglutida, quando eu comparo com a liraglutida, a preferência ainda é pela liraglutida. A gente precisa de mais tempo, uma quantidade maior de estudos para que eu realmente indique essa substância para os pacientes que queiram fazer o uso uma única vez na semana. Mesmo os pacientes que querem fazer o uso uma única vez na semana, normalmente a gente tenta fazer o uso primeiro da liraglutida para só depois passar para essa substância. Então, esses pacientes normalmente eles conseguem ter uma ação com doses adequadas de liraglutida que não precisariam chegar à semaglutida, seriam algo a mais, seria algo quando eu já estiver resistente à dose máxima de liraglutida, tá? Então, normalmente os pacientes recebem esse tipo de orientação, tá? Agora sim, a gente pensando em medicamentos de ação central, a gente tem vários medicamentos de ação central que vão mimetizar, por exemplo, ou vão imitar a produção de noradrenalina, adrenalina, serotonina, dopamina. São todos neurotransmissores relacionados ao sistema hedônico, que é o sistema que oferece a recompensa para o nosso organismo. Então essas substâncias, na presença delas, muitas vezes o alimento ele não vai provocar aquela sensação de prazer muito grande. E aí eles deixam de ser um pouco atrativos, tá? Então assim, a substância que a Anvisa libera é a sibutramina. Então a sibutramina ela pode ser utilizada sim, ela faz um bloqueio de recaptação de serotonina, não é um bloqueio de recaptação, então assim, a
a serotonina é uma substância que ela provoca prazer. Sempre que a gente entra em contato com algum alimento, e alimentos mais calóricos ou ricos em carboidratos ou maiores índices glicêmicos normalmente fazem uma liberação maior de serotonina, e medicamentos que façam essa imitação dessa sensação, eles vão fazer o bloqueio da recaptação de um determinado neurotransmissor. Então, eu tenho, por exemplo, a comunicação entre neurotransmissores, ele se dá pela produção, a comunicação que se dá entre os neurônios, ela se dá por uma ação de neurotransmissores, que são substâncias que são liberados de um neurônio e vão se comunicar com outro neurônio, tá? Que quando eu tenho a presença dessa substância na fenda sináptica, que é um espaço entre esses dois neurônios, essa substância age produzindo, por exemplo, o prazer. Quando eu tenho bloqueio da recaptação da serotonina, essa serotonina ela é liberada na fenda, ela age no segundo neurônio, mas quando ela voltaria para o neurônio original, ela é bloqueada. E aí ela permanece na fenda mais tempo, agindo durante um período maior. Tá? E isso produz prazer, isso gera conforto, tá? Para o paciente. Então, assim, a sibutramina ela tem uma ação tanto de bloqueio de recaptação de serotonina e de produção de noradrenalina. Tá? Então, os pacientes que teriam benefício, muitas vezes seriam pacientes mais deprimidos, tá? Então, normalmente, a obesidade, o controle de obesidade, ele não vem isolado. Muitas vezes eu tenho alguma coisa associada. Ou eu tenho uma resistência à insulina, ou eu tenho uma depressão, ou eu tenho ansiedade, ou eu tenho outras doenças associadas em que o uso dos medicamentos ele pode estar associado. Então a escolha dos medicamentos ela pode estar associada ao controle dessas doenças que acompanham a obesidade, tá? Então a sibutramina é uma delas. Então seria interessante que o paciente que receba essa orientação, seria interessante que esse paciente também tenha algum descontrole de humor ou alguma disfunção no humor, tá? Existem outras substâncias também que simulam a ação da noradrenalina. Essas substâncias, durante um bom tempo, recentemente, elas foram suspensas do mercado pela Anvisa. Então, fenproporex, fentermina, aliás, a fentermina é uma substância que existe no mercado americano, é uma das principais substâncias do mercado americano, inclusive, é uma medicação barata que teria uma aceitabilidade bem interessante no mercado brasileiro, mas simplesmente ela ainda não chegou no mercado nacional. Tá? É uma medicação barata que é uma das medicações mais estudadas no mercado americano, que mais levam a resultados positivos na perda de peso, e quando ela chegar no mercado brasileiro, ela será muito bem-vinda, porque o controle de peso é algo que realmente tem uma demanda muito grande na população brasileira, e as pessoas teriam muito benefício em ter essa substância aqui disponível para que os médicos possam escolher. Tá? Fenproporex, anfepramona e o mazindol são substâncias que vão estimular a produção de noradrenalina. Então elas vão deixar o paciente mais agitado. A noradrenalina, tanto a noradrenalina, serotonina e dopamina, vão fazer com que você não sinta fome. Elas são substâncias, quando elas estão elevadas, elas têm uma função anorexígena. Então ela vai tirar a sua fome, tá? Ela vai cortar a fome. Essas substâncias, elas foram suspensas durante muito tempo por causa de efeitos colaterais, tá? Então, efeitos colaterais mais graves dessas substâncias, por exemplo, são efeitos com relação ao humor. Os pacientes eles poderiam ficar mais irritados, mais agitados ou ou muito eufóricos. Poderiam abrir quadros de mania, por exemplo, tá? Então, pacientes com histórico familiar, por exemplo, de transtorno bipolar, ou pacientes com histórico familiar, ou dele mesmo, de transtorno depressivo ou de transtorno ansioso, quando fazem uso dessa substância, a chance deles entrarem em um novo surto ela é muito grande, tá? Então, cabe ao médico realmente observar se o medicamento é adequado para aquele paciente, porque ele pode realmente induzir um efeito colateral muito grave, tá?
Então, outros antidepressivos também podem ser utilizados. Então, assim, a fluoxetina é muito bem estudada, a sertralina, o escitalopram, são substâncias que também são interessantes. Essas 3 substâncias, elas são substâncias que fazem bloqueio de recaptação de serotonina, tá? Então, elas podem ser utilizadas como algo que vai auxiliar no processo de emagrecimento. Mas a gente precisa ter muito cuidado. Antidepressivos, de uma forma geral, não são todos que ajudam no processo de emagrecimento. Existem outros que são associados ao ganho de peso. Então, venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, que é da mesma família da fluoxetina, podem fazer ganho de peso. Tá? Então tem que ter muito cuidado. O médico ele precisa ter um conhecimento, ele precisa estar muito bem preparado para que ele faça uma escolha de um único medicamento ou de uma combinação de medicamentos que funcione bem para você, tá? De acordo com a sua individualidade. Por isso a importância de uma consulta clínica, de uma consulta em que ele leve tempo, escute a sua história, faça as perguntas necessárias para que ele te conheça, para que ele saiba o seu histórico, para que ele saiba não só o que você espera do seu tratamento, mas porque ele precisa fugir dos riscos, ele precisa fugir dos efeitos colaterais que os medicamentos podem provocar em você, tá? Hoje a bupropiona, dentro dos antidepressivos, a bupropiona ela não é um bloqueador de recaptação de serotonina, ela na verdade ela é um dual, ela bloqueia a recaptação de noradrenalina e de dopamina, e quando ela foi desenvolvida, para ser um antidepressivo. Mas viu-se que o efeito colateral principal dela era tirar compulsão alimentar. Ela tirava o prazer do paciente de consumir um alimento mais calórico, e isso permitia que o paciente simplesmente conseguisse seguir mais uma dieta, tá? E aí a bupropiona também é interessante para o controle de irritabilidade, de humor também do paciente. Ela é considerada um antidepressivo leve, tá? Hoje a bula da bupropiona ela é mais voltada para um dos efeitos colaterais que ela produz. Ela é usada como um antitabágico. Então, um paciente, por exemplo, que quer perder peso e fuma, ele teria muito benefício em fazer o uso da bupropiona. Mesmo um paciente que não fuma, mas ele chega no final do dia e quer consumir muita coisa que tem na geladeira, ou às vezes ficam longas horas sem se alimentar e chega em casa, ele come de uma coisa, come de outra, e quando ele vê, num espaço curto de tempo, ele comeu muita coisa, esse paciente ele teria um benefício muito grande em fazer o uso da bupropiona. Qual é o problema da bupropiona? Se esse paciente já tiver um histórico de convulsão, não é interessante a gente usar essa substância, tá? Ela pode induzir a novos processos convulsivos, tá bom? Então, pacientes epiléticos, por exemplo, então não é interessante a gente usar a bupropiona, tá bom? A bupropiona, ela também é muito estudada associada à naltrexona, tá? Essa substância, ela diminui a avidez por álcool, tá? Então, normalmente o paciente que fuma, ele faz uso de álcool, ele poderia ter um benefício de usar a bupropiona associada à naltrexona? Sim, tá? É um paciente que teria bastante benefício em fazer uso dessa substância, tá bom? Existe uma outra substância que é o topiramato. Topiramato é um anticonvulsivante. Na bula dele não está escrito que ele ajuda no processo de emagrecimento, mas o uso dele feito off-label, ou seja, um uso fora da bula, ele está associado à perda de peso, sim. Tá? Então existem estudos mostrando que ele pode ser utilizado como um medicamento para emagrecer, e o topiramato, além de anticonvulsivante, ele tem um outro mecanismo de ação que ajuda no controle alimentar. Ele estimula a ação do GABA. Tá? GABA é um neurotransmissor também que faz com que o nosso apetite ele seja um pouco mais controlável, um pouco mais controlado. Tá? Ele diminui, por exemplo, o pensamento repetitivo ou o pensamento invasivo de alimentos. Tem paciente que chega no consultório e fala assim: doutor, eu penso em alimento o dia inteiro. O tempo inteiro eu estou pensando em comida. Eu acordo no meio da noite e quero comer. Eu assalto a geladeira e tal. Esse paciente ele teria benefício, por exemplo, em fazer uso do topiramato nas doses indicadas. Tá? Começa-se com uma dose pequena e isso pode ser aumentado e tal, mas normalmente os pacientes respondem bem a doses mais baixas. Tá bom? Então, além dos medicamentos de ação central, eu tenho medicamentos de ação periférica. Medicamentos que vão fazer a inibição da absorção de macronutrientes, tipo gordura, tipo glicose. Então, existe uma substância, o Orlistat, que é uma substância que é liberada pela Anvisa para ser utilizada no mercado brasileiro, e essa substância é um inibidor da lipase. Lipase é uma enzima que é produzida no pâncreas, e essa enzima permite a absorção de gordura.
tá? Na luz do intestino, tá bom? Então, o pâncreas é um órgão endócrino e um órgão exócrino. Ele é endócrino quando ele libera insulina ou glucagon e ele é exócrino quando ele libera substâncias dentro da luz intestinal, tá bom? E aí, uma dessas substâncias que ele libera é a lipase. A lipase ela ajuda no processo de absorção das gorduras. Quando eu inibo essa lipase com o orlistat, eu não consigo absorver parte da gordura que eu consumi. Qual é o perigo disso? E ele vai diminuir a absorção da gordura em até 30%, tá bom? Só que se eu não absorvo 30% da gordura que eu ingeri, essa gordura ela vai sair. Então, quando ele é utilizado, tem que ter muito cuidado com a minha alimentação. Se a minha alimentação tiver sido rica em gordura, você vai ter diarreia, tá? E a diarreia, ela engana mesmo, assim. Tem muitos pacientes que quando fazem o uso do orlistat, às vezes chega uma mensagem assim, que às vezes chega assim, doutor, eu errei, eu achei que eram gases e não eram gases, e eu errei aqui e aconteceu um acidente. Isso é muito comum de acontecer, tá, gente? Então tem que ter muito cuidado com essa medicação. Não só com essa, todas as outras medicações, os pacientes que fazem uso, quando eles apresentam algum tipo de efeito colateral, eles precisam ter o acesso ao médico para que o médico consiga manejar esses efeitos colaterais, tá? Um médico na minha área que, por exemplo, disponibiliza o contato dele para que esse paciente resolva certas dúvidas ou certos desconfortos, é uma coisa que traz muita segurança para o paciente, e não é todo mundo não é todo médico que dá esse contato para o paciente e confia que o paciente vai realmente entrar em contato só quando ele tiver algum problema. Então, assim, isso muitas vezes é uma segurança a mais para o paciente ele ter essa oportunidade de ter o contato com o médico dele, tá? A gente fornece, tá, o contato para que o paciente entre em contato sempre que ele tiver algum problema. Existem outros inibidores, por exemplo, existe uma substância que ela inibe a reabsorção da glicose nos rins. Então ela inibe, por exemplo, a SGLT2, que é um transportador que quando ele faz essa inibição, o paciente ele acaba reabsorvendo a glicose que ele filtrou do sangue. Então o nosso sistema circulatório ele passa pelos rins. Então o sistema excretório ele vai filtrar o sangue, e quando ele faz essa filtragem do sangue, várias substâncias ficam ali. E nessa primeira filtragem, a glicose também é filtrada. O organismo ele consegue reabsorver essa glicose antes de terminar de formar a urina. Quando eu inibo esse transportador, essa SGLT2, a glicose que seria reabsorvida e estaria disponível no sangue para ser utilizada pelas células, ela não vai ser absorvida. E aí vai sair na urina. Então a urina fica mais rica em glicose, tá? Quando eu uso esse tipo de substância, tá bom? Tem substâncias com nome comercial, com os nomes comerciais que fazem esse tipo de inibição. Os principais nomes comerciais são o Jardiance e o Forxiga, tá? É muito importante que os pacientes não façam qualquer aquisição sem uma orientação médica, tá? Todos os medicamentos citados aqui, eles podem apresentar efeitos colaterais e eles têm indicação específica. Não adianta vocês escutarem um médico falando sobre medicamentos e acharem que simplesmente agora vocês podem fazer a escolha do medicamento que tiver disponível para vocês comprarem. A grande maioria desses medicamentos eles passam por um controle, então você precisaria de ter uma orientação médica prescrita, precisaria da prescrição médica em formulário próprio, ou em formulário de 2 vias, ou formulários azuis, formulários amarelos, tá? Então são formulários para ter controle dessas substâncias. Por que isso? Porque as pessoas elas acreditam que existe sim a pílula mágica e simplesmente eles não podem comprar. Ou se eles pudessem comprar a pílula mágica, eles comprariam e pagariam o valor que fosse. Então é um mercado em que eu preciso ter muito cuidado, porque as pessoas elas querem ir atrás do medicamento que funcionaria para elas sem passar por orientação nenhuma. Elas querem simplesmente usar o remédio porque elas querem ter o efeito final emagrecimento. Entendeu? Só que isso é uma coisa que a gente precisa ter certos cuidados. Os medicamentos eles não são livres de efeito colateral. Então esses efeitos colaterais eles fazem com que
o controle da venda desses fármacos seja bastante restrito, tá? Medicamentos de ação central e periférica, alguns termogênicos e alguns anoréxicos, tipo efedrina e cafeína, podem fazer essa ação, tá? Algumas anfetaminas podem fazer isso também, podem fazer essa ação central e periférica também, tá? Então, assim, existem alguns medicamentos que, igual a gente falou, assim, ó, a Anvisa ela libera alguns medicamentos e tem escrito na bula desses medicamentos que eles são utilizados para emagrecimento. E existem alguns medicamentos que podem ser usados para emagrecimento, mas que não está na bula. Então, assim, existem alguns medicamentos que a gente tem bastante evidência de que realmente eles funcionam para o emagrecimento. E isso permite que os médicos façam alguma intervenção nesse sentido, tá? Façam uso dessas substâncias. E existem efeitos colaterais que a gente precisa cuidar. Quais são os efeitos colaterais mais importantes, os que mais aparecem com o uso de medicamentos, com o uso desse tipo de medicamentos, tá? São náuseas, então vontade de vomitar, um dos principais efeitos colaterais dos medicamentos, dor de cabeça ou cefaleia, né? Constipação, que é quando você fica com o intestino preso, ou diarreia, também pode acontecer, tá? Boca seca, irritabilidade, euforia, então o paciente ele fica mais eufórico, tá? Ele pode ter uma diminuição, por exemplo, dos padrões de sono quando ele faz uso de determinados medicamentos, tá? Isso aumenta o risco de desenvolvimento de outras doenças também, tá? Aumento de frequência cardíaca, de hipertensão arterial, doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral, arritmia, insuficiência cardíaca congestiva, são todas doenças que podem ser pioradas pelo uso dos medicamentos, tá? Outros tipos de efeitos colaterais, eu posso ter psicose, agitação psicomotora, então o paciente fica mais agitado, tá? Alucinações ou delírios, tá? Então eu preciso ter muito cuidado com o histórico psiquiátrico desses pacientes, e isso é uma coisa que é super importante de fazer, por isso que se faz uma anamnese, precisa-se de uma anamnese bem feita, para que o paciente, para que não passe nenhum detalhe da vida do paciente, porque se você faz uso de um medicamento que induza, por exemplo, um surto psiquiátrico, você pode ter sido responsável por ter provocado mal para aquele paciente, tá? Então, precisa ter muito cuidado com isso, tá bom? Algumas pessoas que têm histórico de dependência física ou dependência psíquica de outras substâncias, elas podem sentir prazer ou sentir euforia ou se sentir muito bem fazendo uso de alguns dos fármacos que a gente citou aqui, e a gente precisa ter muito cuidado para que essas pessoas não desenvolvam dependência física ou química dessas substâncias novas que ele vai fazer uso, tá bom? E existem substâncias que as sociedades brasileiras elas não recomendam, que elas falam que realmente não funcionam, que não devem ser usados. Por exemplo, usar diurético para emagrecer não é algo que é recomendável, mas existem médicos que em algum momento do tratamento podem fazer uso desse medicamento, mas não para perda de gordura, por exemplo, tá? Isso não seria algo compreensível, não faz parte da fisiologia você perder água e achar que porque seu peso baixou, porque você perdeu água, você emagreceu, tá? Então, emagrecimento é perda de gordura, tá? Algumas outras substâncias, por exemplo, o HCG é uma substância que não é recomendada por causa da grande quantidade de efeitos colaterais que ele pode produzir. Então, o HCG ele pode aumentar, por exemplo, a chance de você ter trombose venosa profunda e AVC. Só que o HCG pode fazer isso se o paciente não tiver nenhum histórico, ou se o paciente não fumar, ou se o paciente não fizer uso de hormônios de estrógenos, por exemplo. Pode ser uma substância que ajudaria, por exemplo, a manter massa magra no processo de emagrecimento. O HCG ele não é uma substância que vai te emagrecer,
mas ele pode ser um apoio, ele pode compor o seu tratamento, não sendo a substância principal, mas ele pode compor o seu tratamento porque ele sinaliza a ação metabólica do HCG, ela é semelhante ao do LH, que é uma substância, aliás, que é um hormônio produzido na hipófise e age no organismo fazendo com que a gente também produza testosterona. E aí essa quantidade, essa indução dessa produção desse hormônio pode fazer ou pode ajudar você a manter massa magra, tá? Lisdexanfetamina, que é a substância do Venvance, tá? Essa substância ela não é indicada para o emagrecimento, mas existem estudos mostrando que tem benefício. Então, um paciente que tem transtorno de déficit de atenção, por exemplo, e faz uso do Venvance na vigência de uma dieta hipocalórica, isso pode acelerar o processo de perda de peso dele e ele pode sim perder tecido gorduroso, tá? T4, T3, as tiroxinas, elas podem ser indicadas, eu já peguei algumas prescrições com o uso desses medicamentos com o objetivo de emagrecimento. Essas substâncias em si, elas induzem também a perda de massa magra, não acho que seja uma boa alternativa, tá? Tem pessoas que prescrevem também laxantes para os pacientes, para que eles percam mais peso, porque eles estão indo mais vezes ao banheiro, tá? Não é uma estratégia interessante também, vai induzir uma perda de água, você pode provocar distúrbios hidroeletrolíticos, tá? Você pode perder tanta água a ponto do seu organismo reagir porque ele está desidratado, tá? Acupuntura para emagrecimento, isso é discutível. A medicina chinesa ela pode atuar, por exemplo, na reorganização da produção de alguns neurotransmissores. Isso poderia sim atuar positivamente, fazendo com que você fizesse melhor as escolhas alimentares, tá? Eu vejo com bons olhos a acupuntura, eu acho que é interessante, pode ser uma estratégia para ser adotada em conjunto, sim, por que não, tá? A hipnose não seria algo para não ser utilizado, mas eu já vi alguns pacientes terem benefício, tá? De fazer hipnoterapia. Eu não faço no consultório, mas tem algumas pessoas que fazem e conseguem fazer com que os pacientes consigam seguir melhor o que tem de estratégia alimentar e de estratégia de treino, por exemplo. Mas a hipnoterapia, a minha experiência ela já não é tão grande. Eu já vi resultados interessantes, mas muitas vezes também havia os medicamentos de base. Ou os medicamentos de base, ou uma estratégia alimentar de base bem feita, tá? Então, assim, é algo que é muito discutível e as sociedades brasileiras de especialidades realmente elas não veem com bons olhos, tá? Cremes anti-obesidades funcionam? Não funcionam. Gente, uma ação local para você perder peso não vai funcionar. Agora, se você usar esse creme anti-obesidade numa massagem, por exemplo, isso pode ajudar? Pode. A massagem ela vai mobilizar tecidos, vai induzir o seu corpo, por exemplo, a produzir mais histamina naquele local onde foi massageado. Aquilo pode fazer uma vasodilatação, pode permitir melhor aporte de gases e nutrientes na periferia e tal. Isso pode ajudar, tá? Mas fazer a massagem com o objetivo de emagrecimento, sem cuidar da alimentação, sem cuidar do treino, sem cuidar do sono e tal, você vai relaxar bastante, você vai viver bem, porque massagem é bom para todo mundo, mas realmente isso não vai te emagrecer, tá? Mesmo que essa massagem seja, que nessa massagem você use cremes emagrecedores e tal, tá? Infelizmente isso não vai funcionar, tá bom? Suco verde emagrece? Não, você pode absorver bons micronutrientes, boas vitaminas, pode ser rico em fibras, legal, isso pode ser nutritivo, mas isso não vai te emagrecer, nem vai te fazer detox, tá? Detox, gente, não é algo que a gente consiga enxergar nos estudos científicos embasamento, tá? Então não existe embasamento científico para se fazer detox, tá? Então sucos detoxificantes, coisas que vão tirar as toxinas do seu organismo e tal, a gente tem sistemas para isso, tá? Você tem o seu sistema excretório, você tem o seu sistema digestivo, você respira, o seu organismo está o tempo inteiro absorvendo coisas que vão ser úteis para ele e eliminando coisas que não vão ser úteis para ele. Mesmo que você tenha uma rotina com alimentos não tão saudáveis, o seu organismo ele vai trabalhar para que ele consiga limpar ou retirar de circulação aquilo que você
aquilo que você não vai utilizar, tá? E existem substâncias que ele vai precisar metabolizar. É lógico que se você tem uma alimentação de boa qualidade ou com alimentos mais saudáveis, a chance de você não ter que metabolizar substâncias que causem dano, ela é maior, tá? Muito cuidado com o suco verde. Muitas vezes o suco verde ele vem de... você usa, às vezes, folhas ou substâncias ou outros alimentos ali que podem estar cheios de agrotóxico, por exemplo, e aí pode ter um efeito reverso, tá? Eu já vi casos de intoxicação por organofosforado em pacientes que fizeram uso de suco verde, tá? Então, isso aí são substâncias que as pessoas usam para eliminar pragas, né, para que você veja um alimento mais vistoso e tal, então sem ação de qualquer praga e tal, e aí eles usam substâncias ali que são remédios, tá, para que essas pragas não hajam ali, tá? E limão em jejum funciona? Não funciona. Tá? Aumenta a chance de você, inclusive, ter dano no seu trato gastrointestinal, aumenta a chance de você fazer gastrite, aumenta a chance de você ter azia, tá bom? Muito cuidado com isso, tá? A gente vê muita coisa na internet que realmente, assim, acaba sendo um desserviço, informa mal a população. E muitas vezes pessoas com um alcance muito grande, pessoas que falam muito bem e às vezes orientando pessoas a fazer coisas assim que você fala, meu Deus, da onde que essa pessoa tirou isso? E aí muitas vezes essas pessoas ainda apresentam uma bibliografia grande, extensa, só que quando a gente vai checar a bibliografia, realmente elas não existem ou elas falam a respeito de coisas completamente diferentes. Então, assim, a gente nem sabe quais são as reais intenções dessas pessoas de espalhar esse tipo de coisa, tá? Outra coisa também, água básica. Isso vai te fazer bem? Gente, pra gente controlar o pH do nosso sangue, a gente tem o nosso sistema excretório renal, tá? E a gente tem a respiração, tá? São os nossos sistema tampão. Então não adianta, tem gente que fala assim, eu vou usar um alimento, se eu consumir mais carne, eu vou produzir um pH mais ácido e isso aumenta a chance de ter câncer, porque o câncer ele se desenvolve em pH mais ácido. Gente, isso daí não tem base científica para eu fazer esse tipo de afirmação, tá? Então, o seu organismo, diante de um alimento mais ácido ou mais básico, no seu trato gastrointestinal, eu já tenho pHs diferentes para neutralizar qualquer pH alimentar ali. Tá? Então, para que aconteça a absorção ou para que aquele alimento ou aqueles nutrientes eles entrem na corrente sanguínea, aquilo vai passar por processos de absorção que vão neutralizar eventuais pHs que possam te fazer mal. Tá? E se for um pH muito baixo que gere um nível de acidez muito grande, provavelmente aquele alimento ele não vai ser atrativo para você. E se for um pH muito básico, também não. Tá? Beleza. Geleia real, própolis. Existem substâncias que são interessantes, que os nossos avós ou os nossos pais já indicaram em algum momento da nossa vida. Existem algum efeito anti-inflamatório no uso dessas substâncias, mas eu não tenho base científica para dizer, isso daqui pode ser utilizado e isso vai fazer você emagrecer. Não, aquilo pode ter nutrientes, pode ter vitaminas, pode ter gorduras ali que permitam, por exemplo, a absorção de outras vitaminas, as vitaminas A, D, E e K, por exemplo, a gente precisa de meio gorduroso para que elas sejam absorvidas, tá? Então, assim, são substâncias que provavelmente elas não vão fazer com que você emagreça, tá? Hormônios de crescimento e esteroides androgênicos podem fazer parte do tratamento? Depende. Tem paciente que vai ganhar massa magra, por exemplo, fazendo uso de algum derivado de testosterona e pode ganhar peso, tá? Mas ele pode perder gordura também. Tá? Existem momentos em que esses medicamentos podem caber. Então, por exemplo, um paciente que refere queda de libido ou não está tendo vontade de fazer ou de ter o ato sexual, por exemplo, é um paciente com queda de libido, queda de disposição durante o dia, sonolência, fadiga, cansaço. Isso é uma clínica de um paciente que pode estar diante de um hipogonadismo ou de uma produção de testosterona que esteja baixa para ele.
esses pacientes podem sim receber alguma indicação com esteroides androgênicos em doses baixas, porque eles têm uma indicação específica para aquilo, tá? A gente confirma essa indicação com a solicitação de exames, tá, gente? Então a gente avalia quais são os hormônios que esse paciente tem e faz a análise, faz uma correlação clínica para fazer a escolha dos medicamentos que esse paciente vai fazer uso, e pode ser que sejam indicados sim alguns medicamentos dessa linha, tá? Quando é que eu não devo usar nenhum tipo de medicamento? Nenhum tipo de medicamento para emagrecer? Quando eu tenho risco elevado de gestação. Então, uma mulher que esteja querendo engravidar, ou quando que esteja querendo engravidar e já esteja tentando com o seu marido, ela não deve fazer uso de medicamento. Paciente que esteja gestante ou em lactação, tá? A mãe amamentando o seu filho, por exemplo, ela não deve usar qualquer medicamento para amamentar. Muito cuidado com história de convulsão, muito cuidado com história de pancreatite, tá? Doenças psiquiátricas ou história de doenças psiquiátricas na família, tá bom? E pacientes que têm um risco de dependência, tá? Então, assim, os medicamentos, eles são sim um apoio, eles podem ser utilizados e podem ser utilizados de forma crônica. A obesidade é uma doença crônica, tá? O uso dos medicamentos, ele é sim indicado, mas ele precisa ser avaliado caso a caso, tá? Sem uma consulta individual, sem uma avaliação do seu caso, é impossível você saber quais os medicamentos você teria benefício em utilizar. Ou se você teria benefício em utilizar apenas um, ou uma combinação dentre eles, tá? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Eu agradeço a atenção de quem ficou do começo ao fim. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Eu estou disponível para vocês aí durante a semana. Eu continuo fazendo stories, respondendo as dúvidas de vocês. Tá joia? Grande abraço para vocês, pessoal. Tchau, tchau.